Fala, Fera Logos, tudo bem com você? Meu nome é Lucas Cupertino, sou professor de História e Sociologia aqui da Logos. Bem-vindos à nossa aula 1 do Extensivo Digital. Então, essa aula está indo aqui para o YouTube, assim como também está na nossa plataforma. E esse momento é um momento muito especial para você que não conhece a Logos, para que de fato você possa compreender um pouquinho como que vai ser a nossa jornada aí em 2026, compartilhando inclusive esse material que vai estar aqui aparecendo para vocês, tá? Esse material é exclusivo da nossa turma, então vai ser muito legal porque a gente vai conseguir explicar para você e colocar na descrição aqui desse vídeo o link que vai apresentar para vocês um pouquinho da nossa plataforma, tá? Mas sem mais delongas, olha só por onde que a gente vai estar caminhando aqui, né? Boa parte do que veremos nessa aula vai estar relacionada a como esse material foi montado, né? Então você pode perceber que a ideia é que a gente comece a discutir um pouquinho sobre como é que o Enem funciona. Por que que o Enem é tão diferente de todos os outros vestibulares? Inclusive você que vai fazer outro vestibular, coloca aí nos comentários para a gente conhecer se é de qual estado, vai fazer aonde. E boa parte daquilo que a gente entende como caminho para os estudos para o Enem tem a ver exatamente com os alunos às vezes confundindo, né? Às vezes quer estudar para o Enem como se fosse estudar para qualquer outro vestibular. E aí onde eles erram, tá? Então, entender como que o Enem corrige também a sua prova é extremamente importante. E onde entra a Logos nesse teu percurso? A Logos entra te dando um caminho sobre como estudar para o Enem em relação a humanas, como estudar ciências humanas para o Enem, como fazer com que a prova não seja um tormento, né? Para que ela dure até em 1 hora, para que você ganhe tempo para a redação. Essa é a proposta que a gente está lançando aí para todos os alunos desse extensivo. Galera, caminhando mais um pouquinho aqui, a gente vai conhecer um pouquinho também sobre como que o nosso material ele tem uma intenção muito clara, que é fazer com que você domine a prova, tá? Então, nessa primeira parte da aula, eu queria conversar com vocês sobre como de fato essa prova é estruturada. Vamos lá, gente. Desde 2009, o Enem ele funciona a partir de um documento. Que documento é esse, professor? Esse documento se chama Matriz de Referência. Ele se encontra lá no site do INEP e é nele, por exemplo, que você vai ter uma prova que funciona dentro de um parâmetro que nenhuma outra do Brasil funciona. Como assim? Não é por conteúdo, né? O Enem deixou de ser conteudista em 2008. Em 2009, ele resolve um problema que era muito difícil encontrar no Brasil um ensino que fosse padronizado, até hoje, inclusive, né? Então você tinha uma cena que era muitos alunos chegavam no dia da prova e não tinham visto todos os conteúdos. Então, você vai começar agora a perceber que a matriz de referência, ela tem sim os conteúdos, mas os conteúdos eles se sujeitam a duas coisas. E aí são essas duas coisas que eu queria conversar com você. Quando a gente fala sobre a estrutura da prova, a gente está dizendo que a salva-redação, né, que é dissertativa, mais as 45 questões de linguagens, as 5 questões de língua estrangeira, as 45 questões de ciências humanas, também as 45 de natureza e as 45 de matemática, elas funcionam sobre competências, ok? Competências, e aí cada área tem uma quantidade específica. Por exemplo, em ciências humanas trabalharemos com 6 competências. E também outro conceito e termo chamado habilidades. Então, estudar por competências e habilidades é o caminho que nós consideramos mais rápido, mais assertivo, mais coeso para uma prova que vai cobrar exatamente isso. O Enem não vai cobrar o que você sabe sobre algum conteúdo. Ele vai pedir para que você associe, para que você compare, e tudo isso são reflexos das habilidades. E para isso vai ser muito importante você entender que nesse primeiro dia a gente vai realmente definir algumas coisas. E como boa parte do nosso público quer medicina, atualmente, para conseguir medicina, esse aluno ele tem que tacar 170 acertos, tá? Antes você tinha um cenário aí de 160, 165, mas para estar numa condição um pouco mais tranquila, o cenário de medicina é esse, tá? 170 acertos. Então, professor,
Significa que pensar o primeiro dia é a melhor estratégia? Exatamente. O primeiro dia vai definir como que o parâmetro do teu percurso ele vai ser calculado. Se o seu primeiro dia for ruim, o segundo dia ele vai ser influenciado por esse primeiro dia. Então, fazer 40 mais na prova de humanas, ter um resultado legal de 35 mais em linguagens, vai te fazer ter um primeiro dia que, obviamente, contando com a redação, um dia que vai definir de fato qual que vai ter o seu, qual que vai ser o seu destino, né, em relação ao curso que você quer. Então, a gente precisa entender aqui como é que o Enem ele corrige essa nota. Por que que eu joguei aqui 40 mais, 35 mais? Eu estou falando dos acertos. Mas o Enem não trabalha simplesmente apenas pela quantidade de acertos, né? E é por isso que começaremos a explicar o que a gente chama de TRI, né? Teoria de resposta ao item. Primeira coisa, a quantidade de erros e acertos não é um fator determinante. Como assim, professor? Nós tivemos alunos ano passado que a média de acertos, por exemplo, vou até colocar aqui para você, tá? Tivemos um aluno, vamos chamar ele de aluno A, que ele fez 35 acertos de 45, certo? E aí talvez você diga, caraca, né? Talvez não é um resultado tão legal. Mas ele encontrou amigos, e aí vamos chamar esse amigos ou esse amigo de aluno B, que fez 32 de 45. E talvez você diga, tá, então esse aluno A, ele vai tirar uma nota muito maior, né? Mas não necessariamente. Por quê? Porque esse aluno A, ele acertou muitas questões difíceis e ele errou muitas questões fáceis. O que é que o Enem entendeu? Que ele chutou. Enquanto esse aluno aqui, o aluno B, embora ele tenha feito a quantidade de acertos menor, ele acertou todas as questões fáceis e errou algumas questões difíceis. O Enem vai chamar isso de coerência pedagógica. Por isso que esse aluno B muito provavelmente chegou na casa aí dos 680 e esse aluno A, mesmo com 35, 45, ficou ali com 640, 650. Lógico que isso é um resultado fictício, a gente está trabalhando aqui em cima de uma análise, mas é exatamente assim que funciona, tá? A TRI, ela funciona nessa perspectiva. E pensando nisso, a gente também montou uma estratégia para você aqui, que é como identificar questões difíceis. Durante todo o curso, nós falaremos sobre os três parâmetros da TRI. Então, os simulados que teremos, as questões que serão resolvidas em aula, tudo isso vai fazer parte de como você vai conseguir dominar a habilidade, fazer com que o seu erro seja a partir de um chute calculado e não simplesmente porque você não entendeu a questão. E quando a questão for difícil demais, obviamente, optar pelas fáceis. E aqui nós temos uma pergunta que é fundamental nessa primeira aula, porque, inclusive, daqui a pouco eu vou te passar a agenda que nós iremos estar funcionando, mas essa aula aqui ela é para definir exatamente como que a gente vai estar funcionando durante todo esse bimestre. Gente, a primeira coisa que faz uma questão ser difícil é o quanto que a proposta da prova de humanas não é ter uma prova de história, uma prova de sociologia, a prova é de ciências humanas. Então, o que faz uma questão ser muito difícil, professor, é quando ela tem uma interdisciplinaridade muito alta. E uma das coisas que fazem com que os alunos percam as questões são a complexidade do vocabulário, aquelas palavras difíceis, né? E para os alunos da Logos, nós temos 4 glossários, são 4 PDFs, explicando cada termo de filosofia, de história, de sociologia, para que quando eles forem fazer os simulados, eles já terem noção aí dos termos e dos conceitos importantes para a prova. Tem duas áreas que, obviamente, vão precisar de muita atenção, porque essas são as áreas que, enquanto o reconhecimento de uma questão difícil e parâmetros elaborados pelo próprio INEP, são duas áreas que vão exigir muito conteúdo específico, que é filosofia e geografia física, tá? Alguns termos, algumas discussões são fundamentais para que você consiga acertar as questões.
Professor, então diante disso, eu só tenho uma pergunta, é essa daqui, né? Como estudar ciências humanas para o Enem? Inclusive esta, a gente dialoga bastante com o cenário da redação. O professor de redação bom, a professora de redação eficiente, ela ele não precisa acertar o tema. Ele precisa fazer com que você aprenda a escrever sobre qualquer eixo temático. E onde estão esses eixos temáticos, professor? Como que dá para estudar para humanas e também estar preparado para a redação? É que independente do tema, ele vai ter que seguir a matriz de referência. E os eixos temáticos estão na prova de humanas. Você concorda comigo que todo tema de redação é um problema social? É uma demanda da sociedade? E onde estão as questões que falam sobre demandas sociais? No primeiro dia. Não é que o segundo dia não problematize, mas o primeiro dia ele é mais recheado disso. Nas questões de linguagem, nas questões de humanas e principalmente na cena, né, das competências de humanas. São 6 competências. E aí é óbvio que durante essas 6 você vai ter aí um caminho mais simples de entender qual que é o tema da redação. O que mais aqui a gente tem dentro do material? Um caminho de como responder as questões, sempre entendendo o que o comando está nos apresentando, qual é o cenário que ele está nos pedindo. Então, essa parte vai ser uma parte que eu queria que você, ainda que não esteja fazendo parte do nosso extensivo, né? Essa aula está sendo liberada para todo mundo. Acessa essa lista aqui, tá? Essa é uma lista de questões gratuita, certo? Com questões divididas por competências e habilidades. Essa aqui é a melhor experiência que você possa ter para treinar de fato como essas questões elas aparecem na prova, como que elas possuem um padrão. E diante disso, eu quero caminhar aqui só para te explicar o que é essa matriz de referência, né? Você vai encontrar a matriz de referência pesquisando no Google, tá? Você vai encontrar um documento exatamente chamado matriz de referência. E para ciências humanas, nós temos um número específico aqui de competências. Essa cena que está abrindo aqui para a gente é a competência de número um. Então, nós temos aqui todas as questões que vão estar falando sobre identidade, cultura, elementos sociais que, obviamente, dialogam com a ideia de festas populares, tudo isso vai estar aqui. E as outras competências, professor? Nós teremos 6 competências, ok? Que vão estar, inclusive, atreladas ao nosso material. E dentro delas, nós teremos 30 habilidades. Professor, acho mais difícil decorar 30 habilidades, estudar 30 habilidades. Eu acho mais difícil você estudar todo o conteúdo de filosofia, todo o conteúdo de história, todo o conteúdo de sociologia. Imagina, enquanto aqui você só precisa dominar as habilidades. Então, esse é o caminho mais fácil e mais rápido até a prova. E para te dar uma sugestão, né, a nível de professor, eu ainda estou em dúvida se eu realmente caminho por essa perspectiva. Olha só como é que a gente vai estar funcionando esse mês, tá? Deixa eu te passar a agenda rápida do mês de março. Essa aula ela foi gravada no dia 13 de março, ok? Nos encontraremos todas as sextas-feiras. Você terá aula comigo, professor de História do Brasil e Sociologia, com o professor Leandro de Filosofia e História Geral e com o professor Saulo de Geografia, tá? São 3 professores te dando assistência aí. Então, essa agenda, ela sempre vai estar pautada nas sextas-feiras, às 19h30. Se tiver qualquer alteração, obviamente, a gente sempre manda no grupo. Existe um grupo exclusivo para você tirar dúvida, para você se aproximar da galera. Então, 3 do 3, o que que a gente está fazendo aqui? Nós tivemos a nossa aula um. Essa que está sendo aberta aqui para você. Essa que você está tendo a oportunidade de conhecer o nosso material, aquilo que a gente vai estar fazendo durante esse bimestre. E, inclusive, vou deixar na descrição um link que vai te levar a um vídeo explicando como que é a nossa plataforma, né? É um vídeo do ano passado, mas é um vídeo que é bem explicativo. Na verdade, é um vídeo do finalzinho de 24 e início de 25 e que explica muito bem como é que vai estar a nossa plataforma. Dia 20 do 3, que também é uma sexta-feira, a gente vai estar aqui focado, tá? Em resolução de questões.
para dar aquela aquecida em relação à prova de humanas. Todas as nossas aulas começarão com questões, a ideia é que você ganhe tempo, ok? No dia 27, nós liberaremos um simulado diagnóstico. É aquele simulado que você vai conseguir colocar em prática tudo que você viu na aula passada, né? Na aula do dia 20, mas você vai também conseguir entender como é que você está. Você vai calcular o seu tempo de prova, você vai entender quais são as suas dificuldades, as suas demandas. E aí nós teremos uma semaninha tranquila, né? Porque o dia 3 é um feriado e a gente retorna no dia 10 de abril, já iniciando, tá? Já é início do nosso módulo, início do módulo. Claro que existe um cronograma que será enviado lá no grupo para o pessoal do extensivo, mas isso aqui é só para te convencer que dá tempo, tá? Dá tempo de estudar com a Logos, dá tempo de chegar aos 40 mais, dá tempo de receber um acompanhamento direto no WhatsApp, constante ali com você, e obviamente também acessar uma lista de materiais. A gente falou dos glossários, tem um checklist de habilidades, temos um curso focado em 30 habilidades, as 30 habilidades da prova. Você vai ter uma aula sobre cada uma delas. E você vai, inclusive, ter uma aula sobre prática de prova, como fazer a prova de humanas em até 1 hora, treinando, fazendo uma estratégia que é possível, tá bom? Então é isso. Espero que a gente se encontre aí. Deixa aqui nos comentários se você gostou dessa aula. E vamos aos 40 mais.